Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria primeiramente de me apresentar. Meu nome é Cristiane Cantelli, eu sou fisioterapeuta, sou ergonomista e já estive em contato com a CDL algumas vezes, então agradeço muito o convite de poder estar aqui novamente. E em meio a tudo que nós estamos passando, né, todo mundo está assim, convivendo com uma nova situação, uma situação que nos foi imposta rapidamente, de uma maneira muito brusca. Eu escolhi um tema para vocês que é muito especial, que diz respeito à nossa felicidade. É um tema que eu tenho falado muito para as empresas, nas minhas redes sociais, porque nesse momento que nós estamos, a gente vê que muitas vezes a gente está deixando a nossa felicidade de lado. Por quê? Porque nós estamos deixando de conviver com as pessoas, deixando de sair, de fazer contato, estamos passando por crises de diversas maneiras. Então hoje eu trouxe aqui alguns fundamentos para que eu e você possamos escolher a nossa felicidade todos os dias. Afinal, quais são as escolhas que nós precisamos ter para desenvolver esse sentimento de felicidade? Então, fique comigo que eu vou estar passando passo a passo para você, ok? Vamos lá. Primeiramente, nós temos que pensar o que é a felicidade. A felicidade, ela é um estado de plenitude, é um estado de satisfação, é um estado de equilíbrio. Então, pensando nesse conceito, a gente já pode ter um norte das nossas escolhas. Então, o que é necessário, o que é preciso que eu escolha, o que eu tenho que escolher, quais são as minhas escolhas no dia a dia para que eu encontre este equilíbrio e assim eu tenha satisfação e esse sentimento de plenitude. Uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que a felicidade, ela não é um estado contínuo. Então, pessoal, é uma ilusão a gente achar que para ser feliz, eu preciso ser feliz o tempo todo. Ou que ser feliz é sinônimo de uma vida sem altos e baixos. Isso é uma ilusão, isso não existe. Todos nós temos momentos bons e temos momentos ruins. Temos dias bons e temos dias ruins. O que acontece? Qual é a diferença que as pessoas felizes têm em relação às pessoas tristes quando estão em algum período de adversidade? A questão maior é a seguinte: as pessoas felizes, elas conseguem desenvolver mais emoções positivas, hábitos positivos. E dessa forma, elas conseguem gerar mais resiliência para poder alcançar níveis maiores de felicidade. Como assim, Cris? Por exemplo, acontece alguma coisa ruim. O que as pessoas mais infelizes ou as pessoas que não desenvolvem a felicidade tendem a fazer? Elas caem e elas acabam fazendo com que aquilo deixe elas cada vez mais para baixo. As pessoas que desenvolvem emoções positivas, hábitos positivos e enriquecem esse sentimento de felicidade, quando acontece alguma coisa ruim, o que elas fazem? Elas têm mais resiliência, elas podem até cair, mas elas vão lá no fundo do poço e retornam. Então, pessoal, é importante a gente ter esse conceito. Não é porque a gente está falando de felicidade que não haverão dias ruins. Na verdade, a gente tem passado por muitos períodos agora difíceis. E como a gente pode se manter mais feliz? Então, eu quero falar para vocês que nessa palestra de hoje a gente vai dividir em alguns pilares da nossa felicidade. O primeiro é o pilar físico. Quais são os hábitos que nós temos que ter para manter o nosso corpo num bom estado nutricional, num bom estado físico, para que a gente possa então ter mais atividade, ser mais feliz e ter mais alegria no nosso dia a dia. Então, primeira informação sobre os pilares físicos diz respeito à nossa alimentação. Sim, a nossa alimentação interfere no nosso estado emocional. Você já percebeu que muitas vezes quando nós comemos comidas muito pesadas, carboidratos, proteínas de difícil digestão, a gente tende a ficar mais devagar? O nosso corpo fica mais lento, a nossa mente tende a ficar mais lenta. Por quê? Porque o nosso corpo verdadeiramente responde a isso. A gente tem daí um mecanismo de digestão mais complexo que faz com que meu corpo ele entre nesse estado de mais lentidão, digamos assim. Então,
Para que a gente possa desenvolver emoções positivas e atitudes positivas, nós precisamos sim cuidar da nossa alimentação. Então, uma alimentação rica em nutrientes, frutas, legumes, verduras é fundamental também para a sua felicidade. Outro tópico importante diz respeito à nossa hidratação. Nós precisamos ingerir água em quantidade suficiente. Por quê? Porque a água favorece o nosso corpo, as relações nutricionais do nosso corpo, né? Nosso corpo é composto basicamente de 70% de água. Então, nós precisamos ingerir essa quantidade para que o nosso corpo tenha um funcionamento adequado de nossas funções vitais. Outro detalhe importante que eu quero te dizer é que o nosso cérebro, ele tem uma tendência a desidratar muito facilmente. Então, se você quiser manter a sua mente ativa, quiser manter o seu grau de produtividade num patamar bom ou ótimo, você precisa se hidratar adequadamente durante o dia. Agora, não existe um consenso de quantos litros de água se tem que tomar, né? Alguns nutricionistas recomendam de 2 a 3 litros de água. Então, é importante, não existe uma regra fixa, tudo depende das nossas atividades, do nosso corpo, mas que você possa, então, descobrir qual é o seu índice de água ideal e realmente respeitar essa necessidade tão importante para as nossas funções vitais. Outro hábito importante que tange a nossa felicidade é o sono. Você já observou que as pessoas mais mal-humoradas são aquelas pessoas que tendem a dormir menos? Porque sim, o sono ele afeta diretamente no nosso humor e nas nossas funções vitais. Então, nós precisamos manter hábitos adequados de sono. Então, primeiramente, dormir e acordar sempre no mesmo horário são características importantes para quem quer desenvolver essa qualidade de sono no seu dia a dia. Evitar alimentos pesados antes de dormir, evitar exercícios físicos até 3 horas antes de dormir também é importante. Ter cuidado com a exposição das telas antes de dormir também é um fator importante. Por quê? Porque as telas ativam o nosso sistema ocular e faz com que a gente fique mais alerta. Então, nós precisamos, decidiu ir dormir, vá desligando as telas, né? Cuidado com o tipo de informação que você lê antes de dormir, lê, vê, assiste, né? Tem gente que antes de dormir já começa assistindo, vendo notícia ruim, vendo filme muito violento e isso acaba interferindo sim na nossa qualidade de sono. Porque o nosso consciente, no nosso sono, ele desliga, mas o nosso inconsciente, ele continua trabalhando. Então, aqui eu quero te falar assim, te perguntar, qual é a última imagem, qual é a última informação que você leu, viu ou assistiu antes de dormir? É essa informação que seu inconsciente vai ficar trabalhando durante a noite. Então vamos lá, se você gosta de ver filmes de serial killer, por exemplo, essa é a informação que seu cérebro vai ficar confabulando, vai ficar trabalhando durante o seu sono. Então nós precisamos ter sim muito cuidado com aquilo que a gente convive antes de dormir. Então eu recomendo para você que assista coisas suaves ou de preferência leia, né? Leia coisas boas, faça a sua oração, faça uma meditação, faça algo que realmente te gere esse sentimento de paz para que você possa trabalhar de uma maneira positiva durante o sono para você mesmo. Existem algumas linhas também que indicam, por exemplo, hipnoses guiadas, meditações guiadas para você ouvir durante o sono. Existem estudos que relatam isso como uma boa qualidade de sono, sim. Então, se você quer tentar ouvir alguma meditação guiada, uma hipnose guiada, existem várias disponíveis, né, no YouTube ou em outras plataformas. Outro detalhe que a gente precisa cuidar é a nossa posição ao dormir, pessoal. Então, muitas vezes a gente dorme e já acorda dolorido. Então, existem algumas coisas que a gente precisa cuidar também na hora do nosso sono para que a gente possa ter um sono de qualidade. Então, vamos lá. Primeira coisa é o nosso travesseiro, tá? Então, o nosso travesseiro, nós precisamos de um travesseiro que mantenha a nossa coluna alinhada, ok? Né? Nem muito para frente, nem muito para trás. Aqui também, a gente precisa fazer com que o nosso travesseiro, ele realmente respeite a curvatura da nossa coluna cervical. Então, evite travesseiros muito baixos ou muito altos, porque você pode comprimir a sua coluna cervical.
Outro detalhe que a gente recomenda é cuidado com o nosso colchão, né? Existem colchões que são muito macios ou colchões que são muito duros, então isso também afeta na nossa postura. Cuidado, tá, pessoal, quando vocês forem dormir, por exemplo, de barriga para baixo, tá? Dormir de barriga para baixo é a pior posição para dormir. Por quê? Porque ela comprime as nossas vísceras, a gente acaba dormindo com o pescoço para o lado e acaba assim desenvolvendo desconforto durante a noite por essa postura. A melhor posição para a gente dormir é essa aqui, ó, deitado de lado, ok? Com o travesseiro entre as pernas e com a coluna alinhada. Essa imagem ela mostra muito bem. Quando a gente não coloca o travesseiro entre as pernas, tá? O que acontece? A nossa coluna, ela acaba se desalinhando aqui no quadril, bem na base dela. Então a gente precisa realmente colocar o travesseiro entre os joelhos para que a gente possa manter a nossa coluna alinhada. Ok? Então aqui nós já falamos, né? A melhor posição para dormir é de lado, tá? De preferência de lado, né? Ainda de preferência sobre o deitado do lado esquerdo, para você facilitar a digestão e também a questão da circulação, por causa das veias e das artérias que saem do nosso coração. Então, ainda a melhor maneira de dormir, sim, é deitado de lado, de preferência do lado esquerdo. Ah, não posso dormir do lado direito? Pode, sem problemas, tá? Mas sempre use, ok? O travesseiro entre os joelhos. Ah, essa é uma informação bem importante. Muito bem. Exercícios físicos. Então, agora nós estamos no inverno e a gente enche de desculpa porque tá frio, porque eu não tenho tempo e a gente acaba deixando os exercícios físicos de lado. A verdade é que os exercícios físicos são uma base fundamental para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções. Além deles serem ótimos para o nosso corpo, os exercícios físicos também liberam neurotransmissores que geram prazer, que geram bem-estar, endorfina, serotonina. Então, nós precisamos sim manter o hábito da atividade física. A melhor atividade física é aquela que você gosta. Ela tem que ser realizada com prazer. Se você vai fazer uma atividade física por obrigação, o efeito não é o mesmo e a tendência é que você não faça disso uma rotina. É muito mais importante na atividade física a constância do que o exagero. Então, fazer todo dia um pouquinho de algo que você gosta gera muito mais efeito do que você fazer, sei lá, 2 vezes por semana, por 2 horas, algo que você não gosta. Então, o nosso corpo, ele precisa sim do exercício físico. Você pode observar, quanto mais sedentário você fica, menos vontade você tem de fazer as coisas. A gente pode ver agora que a gente está em casa. Os nossos filhos, por exemplo, não sei se você tem filho, eu tenho 2. E o que acontece? Agora, como eles estão em casa, meu filho, por exemplo, ele ama futebol. Agora, como ele está muito tempo em casa, muito tempo ocioso, né? Por mais que a gente brinque com ele, a gente continua trabalhando, a gente não tem aquela 100% de atenção. Ele não tem vontade para fazer nada. E na vida da gente é assim, quanto mais tempo a gente passa sem se movimentar, menos a gente quer se movimentar. Então, vencer essa procrastinação, vencer essa preguiça e se exercitar faz muito bem, tanto para o seu corpo quanto para as suas emoções. Outro hábito que é importante para a nossa felicidade, para o nosso corpo, é o alongamento. Tenha o hábito de se alongar durante o dia. Realize pequenos alongamentos que você possa fazer para que possa realmente acordar o seu corpo, deixar o seu corpo mais ativo e gerar então flexibilidade. Eu vou mostrar para vocês alguns alongamentos que você pode fazer a qualquer hora durante o seu dia. Vamos lá então? Nós vamos começar fazendo alguns exercícios para o nosso pescoço. Primeiramente, a gente vai começar com um exercício que é super importante, principalmente porque nós temos ficado muito tempo com ele, com o nosso pescoço para baixo, olhando o nosso telefone. Então, você vai colocar o seu pescoço para cima e alongar essa parte aqui anterior do nosso pescoço. 1, 2, 3. Todos os alongamentos que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou contar até 3 por causa do nosso tempo. Mas você pode contar de 15 a 20 segundos por alongamento, ok? Não precisa você fazer todos de uma vez só, você pode escolher 1 ou 2 para fazer no momento,
2 ou 3 para fazer no outro momento. O ideal é que você faça eles periodicamente. Lembra? A constância, tá? Então, assim, todo dia fazer um pouquinho, ok? Ó, gira o pescoço para o lado. Esse ombro aqui, você tem que tentar deixar o mais distante possível da sua orelha. Nada de fazer esse alongamento assim, ó. Que tem que abaixar. Aqui, aí a mão vai aqui na orelha, empurra o pescoço um pouquinho para o lado, você vai sentir alongar toda essa região aqui. Muito bem, virando para o outro. 1, 2, 3. Volta. Agora, lentamente, a gente vai girar o nosso pescoço. Uma vez para o lado. E uma vez para o outro. Muito bem. Agora nós vamos trabalhar os nossos ombros. Então, puxa o ombro e puxa o ar. Solta o ombro e solta o ar. Agora você pode repetir, tá? 10, 15, até 20 vezes cada exercício. Agora, puxa um ombro, solta, solta bem, deixa o braço bem pesado. Agora o outro. Agora gira os 2 ombros para trás. 1, 2 e 3. Gira os 2 ombros para frente. 3, 2 e 1. Muito bem. Entrelaça os seus dedos, estica lá na frente. 1, 2, 3. Aproveita e já coloca a sua mão, ponta dos dedos para cima. 1, 2, 3. Ponta dos dedos para baixo. 3, 2, 1. Repita do outro lado. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho da nossa coluna, ok? Então, você vai alongar os braços lá em cima, como se você fosse espreguiçar. Volta para o meio, puxa aqui para o lado, volta para o meio, puxa para o outro, volta para o meio e relaxa. O nosso quadril, mãos na cintura, você vai então girar o quadril para um lado, faz um movimento completo do quadril para o outro, um movimento completo do seu quadril. Muito bem. Agora a gente vai fazer para as nossas pernas. Então, as nossas pernas a gente vai dividir em 3 partes. Então, a região da coxa, a região posterior da coxa e a região da nossa panturrilha, ok? Então, para frente da coxa, você pode apoiar ou pode fazer sem apoio, segura, 1, 2, 3, ok? Agora, para a parte de trás da coxa, eu vou virar aqui de ladinho, você vai colocar um pé na frente, o outro atrás. Esse de trás você vai dobrar e esse da frente você vai deixar o joelhinho reto. Aí você vai descer e vai tentar encostar lá na ponta do seu dedo. Então aqui, dedo dos pés. Aqui você vai alongar a região da panturrilha e a região posterior de coxa. Muito bem. Agora esse exercício que eu quero passar para você, ele não é exatamente um alongamento. Esse exercício é para você estimular a sua circulação sanguínea, principalmente da região da panturrilha. A panturrilha, ela é chamada do nosso segundo coração. Então, quanto mais você movimentar a sua panturrilha, mais aporte sanguíneo você irá levar para o seu corpo. Então, que maneira a gente pode fazer? Você vai trabalhar com o seu pé de 2 formas. Ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, calcanhar. E você pode também trabalhar com o pé erguido. Então, ponta do pé para cima e para baixo. 1, 2, 3. E repetir na outra perna. 1, 2, 3. Muito bem. Assim, você consegue alongar o seu corpo de uma maneira global e é muito fácil de fazer e não tem contraindicação. Outro aspecto fundamental para que nós possamos escolher a felicidade diz respeito à nossa saúde emocional.
as nossas emoções. E é sobre isso que a gente vai falar nesse segundo pilar da nossa felicidade. Então, felicidade significa também, principalmente, o controle e equilíbrio emocional. Sim, pessoas felizes tendem a conhecer melhor as suas emoções e trabalhar melhor com as suas emoções. Todas as nossas emoções, elas geram sensações físicas. Raiva, medo, angústia, tristeza, todas elas geram sintomas físicos. Existem até alguns pesquisadores que alegam que as doenças físicas partem das emoções. Outros alegam que as doenças físicas partem dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos sim estar atentos às nossas emoções. Primeiro hábito que você precisa estar atento às suas emoções é o hábito de reclamar. A reclamação, ela gera emoções negativas. Tem gente que reclama porque é dia, tem gente que reclama porque é noite, tem gente que reclama do frio, tem gente que reclama do calor, tem gente que reclama quando está com pessoas, tem gente que reclama da solidão. Então, nós precisamos estar atentos a esse hábito, pois ele gera sentimentos negativos. De que forma nós podemos prestar atenção neste hábito? Prestando atenção em nós mesmos. Eu até oriento para alguns clientes que tenham um diário de reclamações. Coloca lá todos os dias o que você reclamou e o que você agradeceu. Antídoto para reclamação é a gratidão. A gente vai falar dela depois. Outro hábito que gera emoções muito negativas é o hábito de se comparar com a vida das pessoas e o hábito de ambicionar ou invejar aquilo que as outras pessoas têm. São hábitos extremamente tóxicos quando dizem respeito às nossas emoções. Vejam, nós estamos num mundo completamente digital. É muito comum nós olharmos as redes sociais e vemos as pessoas e acabamos vendo as pessoas postando aquilo que elas têm de melhor. E a gente olha e pensa para a nossa vida, não, mas a minha vida não é assim, eu quero ter a vida daquela pessoa, e a gente acaba se comparando. Esse sentimento de comparação, ele gera emoções muito negativas. Começando pelo nosso amor próprio. A gente passa a não olhar mais o que a nossa vida tem de bom e começa a olhar o que a gente acha que a vida dos outros tem de bom. Então, a gente acaba entrando em emoções, em vibrações muito negativas e a gente pode alcançar até mesmo a inveja, invejar aquilo que aquela outra pessoa tem. Eu começo me comparando e depois eu vou invejando aquilo. E quem fica infeliz em tudo isso? Nós mesmos, porque outra pessoa nem imagina. A gente não tem como controlar aquilo que o outro posta, mas a gente tem como controlar sim aquilo que a gente sente. Então, comece evitando esse tipo de comparação. Todo mundo posta nas redes sociais a foto mais bonita, o melhor ângulo, a viagem, o local que está conhecendo. Ninguém posta um dia ruim nas redes sociais. Então, cuidado com isso. Esse sentimento de inferioridade, ele gera uma cadeia de sentimentos ruins que interferem na sua saúde, na sua qualidade de vida e principalmente na sua felicidade. Outro hábito que a gente precisa cultivar para as nossas emoções é o hábito de estar focado no momento presente, no agora. A nossa mente, cerca de 43% do tempo da nossa mente, nós passamos vagando. O que é isso? É eu não me concentrando e ficar pensando no que eu vou fazer no futuro ou naquilo que eu fiz no passado. Então, eu preciso estar no momento presente, focado naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Quantas vezes a gente escuta, mães super atarefadas, que o filho vai lá e vai mostrar uma brincadeira e ao invés de ela estar presente ali naquele momento, ela já está pensando no serviço doméstico que ela tem que fazer depois. E aí não aproveita aquele momento, passa aquele momento e a gente nem percebe. Então, nós precisamos sim estar focados no momento presente. Como que a gente equilibra isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ficar focado no momento presente é a respiração. Preste atenção na sua respiração, respire conscientemente. Isso acaba levando o seu cérebro ao momento presente. Esse é o primeiro passo. E o segundo é você realmente se concentrar em estar presente.
ok? Não deixar que outros pensamentos venham no momento que você está fazendo alguma coisa, ok? Esteja 100% presente. Lembra, tempo de qualidade é muito melhor do que tempo de quantidade. O hábito da raiva. A raiva é um sentimento extremamente tóxico para o nosso corpo. Existem estudos que alegam a raiva a diversas doenças, como por exemplo, gastrite, câncer de estômago, doenças no fígado. Então, a raiva é um sentimento que nós precisamos ter essa consciência dele e saber controlá-lo. Então, quando você tiver aquela sensação de raiva que às vezes a gente quer matar alguém, né? Controle-se, respire, conte até 10, ok? Antes de você tomar uma ação em relação àquilo. Por exemplo, alguém te fecha no trânsito, né? A gente perde a paciência, já quer logo buzinar, já quer xingar. Antes de fazer qualquer coisa, conte no mínimo até 3. 1, 2, 3. E aí você vai avaliar aquela situação com outros olhos. Evite tomar decisões em momentos de raiva, evite falar em momentos de raiva. A gente nunca sabe quais são as consequências das nossas palavras naquele momento, principalmente para aquelas pessoas que estão conosco naquele ímpeto de raiva, ok? Uma das formas da gente gerenciar a raiva e gerenciar outros sentimentos é através da nossa respiração. Então, eu vou ensinar para você 2 técnicas agora, né, que eu gostaria que você colocasse em prática. Então, a primeira delas é em relação a principalmente esses momentos de raiva. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Aconteceu uma situação que te tirou do prumo, te tirou do caminho, você vai contar de 10 a 0, tá? Decrescente. Então, 10, 9, respira e conta. 8, 7, 6, 5. Você já vai ver que aquela sensação já vai ter passado, ok? Então, aquela hora que você está na loja atendendo alguém e você escuta alguma coisa que você não gosta daquele cliente específico, antes de qualquer coisa, respire e conte de 10 a 0. A segunda técnica, ela diz respeito à respiração também. A respiração, na verdade, é uma arma poderosa para muitas coisas. E a gente tem o hábito de respirar muito mal, então a gente precisa estar exercitando esse hábito. Segunda técnica é você inspirar pelo nariz e se concentrar na sua inspiração. Então, você vai imaginar, então, o seu ar entrando pelo seu nariz, descendo pela sua traqueia, chegando até os seus pulmões. Imagina o seu pulmão fazendo a troca gasosa, tá? Recebendo oxigênio, eliminando o gás carbônico, e esse gás carbônico ele sai e você imagina todo o caminho de volta. Quando você consegue levar o seu cérebro para esse caminho e se concentrar na sua respiração, automaticamente os ânimos acalmam, a gente começa a gerenciar muito melhor e perceber muito melhor os nossos sentimentos. Outro hábito importante quando a gente fala de sentimentos são os nossos pensamentos. Nós temos que tomar consciência dos nossos pensamentos. Existem muitos pensamentos tóxicos que acabam minando o nosso sistema emocional. A gente tende a nos preocupar muito, né? A pensar muito sobre muitas coisas que às vezes não são necessárias. Então, estar presente também nos nossos pensamentos. Mas por que eu estou pensando nisso? Isso não depende de mim. É uma maneira da gente, então, poder controlar as nossas emoções. Porque quando nós temos muitos pensamentos tóxicos, isso acaba interferindo, sim, nas nossas emoções e, é claro, no nosso corpo. Um sentimento que a gente sempre fala que é muito importante para você e eu exercermos é o sentimento da gratidão. Esse sentimento é um sentimento tão poderoso, pessoal, que infelizmente hoje tomou proporções assim, virou uma coisa tão comum, mas na verdade ele não é. Ele é um sentimento que a gente precisa respeitar e precisa colocar ele em prática todos os dias. Ao invés de você reclamar, agradeça. Ao invés de você brigar, agradeça. Mas não precisa agradecer para os outros. A gratidão é um sentimento que tem que vir de dentro para fora. De dentro para fora. Eu não preciso falar para ninguém, mas eu preciso estar grata aqui dentro. Então, eu vou ensinar para vocês
duas técnicas para você colocar em prática também a gratidão. Primeira, quando você acorda, escreva num papelzinho pelo que você é grato. Eu sou grata pelo dia de hoje, eu sou grata porque paguei uma conta, eu sou grata porque estou feliz. Coloca lá, fecha esse papelzinho e coloca dentro de um potinho que você vai chamar do potinho da gratidão. Leve essa ideia para sua empresa, implante, porque isso no momento que você se conecta com a gratidão, automaticamente você muda internamente, e se você muda internamente, tudo muda à sua volta. Eu mudo, tudo muda. A outra técnica de gratidão diz respeito a gente ter um caderninho, tá? E antes de dormir, você vai anotar 3 coisas pelo que você é grata, pelo que você foi grato naquele dia. É importante que você realmente escreva, que daí o seu cérebro consegue assimilar aquilo mais rápido. Talvez essa possa ser as 3 coisas positivas que você faça antes de dormir. É muito melhor você pensar na gratidão e dormir com esse sentimento do que, por exemplo, antes de dormir pensar em alguma coisa que te gere angústia, ansiedade ou medo. Ok? Muito bem. Agora eu vou passar um videozinho para você que diz respeito ao nosso clima interno. Vamos assistir? Monday morning and it's raining. A gray, melancholy day. On a day like this, maybe we can be excused for feeling gray and melancholy ourselves. We get into a mood and the whole day seems to go badly. Don't you feel better when the weather outside is great? But what if you could carry your own weather within you? What about the social world we live in? Don't you feel better when you're treated better? That's being reactive to what we could call the social weather, the social culture. When you carry your weather with you, you can choose to be consistent regardless of how people treat you. That's what it means to be proactive. Being reactive is the opposite of being proactive, not taking responsibility for our own life. You always see yourself as a victim of the weather, of your moods, of someone who has it in for you. Habit 1 is based on the principle that your life is the result of your own decisions, not your conditions, not what's happening around you. That's why Habit 1 is so foundational, so basic. Unless you practice Habit 1, you can never practice the other habits of highly effective people. Years ago, I was doing research in a library in Hawaii. While thumbing through a book, I came across an idea that changed my whole outlook. The author said something like this: between what happens to us, that is the stimulus, and our response is a space. In that space lies our power and our freedom to choose our response. And in those choices lie our growth and our happiness. This insight sunk deep into my heart. Even in the midst of challenging circumstances, we have this exhilarating power to choose how we will respond. For instance, the great Viktor Frankl, the Jewish Austrian psychiatrist imprisoned in the death camps of Nazi Germany during World War II, experienced unbelievable indignities and tortures. He was raised to believe that you are basically a product of your childhood. But while he was in the death camp, he began to observe some very interesting things. Different people reacted differently to the same circumstances. He himself experienced terrible things. Some of his own loved ones were killed. One day they stripped him, put him under lights, and performed experiments upon his body. At that lowest possible point, he discovered what he called the last human freedom, the power to choose your own response to any condition, to anything that happens to you. During his darkest moments, Frankl would visualize himself lecturing to his students in Austria following his release. He pictured himself teaching them about the very experiences he was having then.
He came to believe that the most basic human capability of all is that between stimulus and response, man has the freedom to choose. Frankl later determined the thing that enabled survival in the death camps was not necessarily intelligence or survival skills, but a sense of purpose, a contribution yet to be made. This became the basis for his brilliant autobiography, Man's Search for Meaning. It's not what people do to us that hurts us. It's our chosen response to what they do that hurts us. As Gandhi put it, they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. We must simply never build our emotional life around the weaknesses of other people. Otherwise, we give them permission to continue to mess up our lives. We give our future away. Several years ago, I was making a presentation on this subject of proactivity, and a woman stood up in the middle of my speech and started to give a speech on her own, spontaneously. She was filled with explosive learning and excitement. You could see in her eyes, her gestures, her body language. And then she sensed the inappropriateness of what she was doing. She sat back down. I could hardly wait until the break to talk to her. "What happened to you?" I asked. She shared her story. She said, "I'm the full-time nurse to an extremely miserable man. He doesn't even acknowledge me, let alone show me any form of appreciation." She went on to explain that this elderly man, entrusted to her care, was absolutely miserable and took his misery out on her. She was becoming more and more depressed and hated the thought of going to work each day and facing this irritable man. All of the other nurses felt the same way. They talked even of his demise, wished for it, hoped for it, while they were taking care of him. Then she said something to me. "For you to stand up there and suggest that I am choosing to be miserable was almost too much. But then, listening to you, I suddenly realized that I do choose to be miserable. Before, I believed I didn't choose it. He made me. But then I realized how dependent I am. I'd given my power over myself to him and his miserable behavior." "As I thought about what you were saying," she said, "I realized I had the power to choose and felt like I had been let out of prison. That's why I stood up. I could not contain myself. I just can't tell you what that means. This feeling of freedom is almost overwhelming. We have the power and the freedom to choose, to create our own weather each day. As Fulton J. Sheen once said, each of us makes his own weather, determines the color of the skies in the emotional universe which he inhabits." Pessoal, esse vídeo ele é da Fundação Stephen Covey, que é o autor dos 7 Hábitos Altamente Eficazes. Aliás, é um livro que fez toda a diferença na minha vida, que eu recomendo fortemente que você leia também. O que a gente pode perceber? Que é importante a gente conhecer os nossos sentimentos para que a gente possa não se deixar influenciar pelas pessoas ou pelo ambiente externo. Nós precisamos desenvolver essas capacidades internas para que a gente possa estar fortalecido nos nossos sentimentos e assim viver muito melhor. Lembre-se, eu mudo, tudo muda. Outro aspecto importante também está relacionado com a nossa inteligência emocional. Você sabia que as empresas hoje, antes de contratar pessoas, profissionais, para cargos maiores como gerências, CEOs, além de avaliar a competência técnica, elas também avaliam a inteligência emocional?
Sim, essa é uma realidade porque existem muitas pessoas técnicas extremamente inteligentes, mas com baixíssima inteligência emocional. Então, de que adianta ter uma pessoa técnica se não sabe se relacionar com uma equipe, por exemplo? Então, é importante você conhecer esses aspectos da inteligência emocional para você fortalecer a sua saúde. Então, quais são eles? Primeiro, autoconhecimento, é o que nós estamos falando aqui hoje. Quanto mais eu conhecer os meus sentimentos, quanto mais eu conhecer os meus limites, mais inteligência emocional vou ter para lidar com eles. Lidar com as emoções, tudo isso que nós falamos, todas as vezes que nós temos como lidar com as nossas emoções, nós fortalecemos a nossa inteligência emocional. Automotivação. Automotivação é uma característica muito importante das pessoas inteligentes emocionalmente. O que é automotivação? É quando tudo está errado à minha volta, eu olhar para mim mesmo e ainda assim achar forças para me jogar para cima, para me levar para o alto. Então, que a gente possa verdadeiramente aprender essa capacidade de se automotivar. Empatia. O que é empatia? As pessoas mais inteligentes emocionalmente cultivam e desenvolvem muito esse sentimento. A empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Antes de criticar, se coloque no lugar da outra pessoa. Antes de levar aquilo ao pé da letra, ou, por exemplo, se desentender com uma pessoa, se coloque no lugar daquela pessoa. A gente conhece, pessoal, e eu sempre falo isso nas minhas palestras presenciais, a gente conhece o palco, mas poucas pessoas conhecem os bastidores. Então, às vezes a gente vê que aquela pessoa tem aquilo, mas no fundo ela está passando por um problema, ou até ela tem uma história bem complicada. Então, empatia é isso, é a gente se colocar no lugar das outras pessoas. As pessoas felizes são pessoas empáticas. Então, desenvolva a empatia. Capacidade de se relacionar é outra característica da inteligência emocional. Então, cultivar bons amigos e ter essa capacidade de se relacionar com a equipe, intra-equipes, dentro das suas equipes, é uma característica realmente relacionada à inteligência emocional que deve ser cultivada. Então, quando nós desenvolvemos a nossa inteligência emocional, nós criamos pilares para a nossa felicidade. E o último pilar que eu quero conversar com você diz respeito à nossa fé. As pessoas espiritualistas ou as pessoas que buscam a espiritualidade são pessoas mais felizes, sim. São pessoas que têm mais saúde. Quantos casos nós vemos, de pessoas que estavam com doenças terminais, mas pela fé acabaram se recuperando? Se isso é verdade ou não, as pesquisas indicam que as pessoas com bases de fé são mais felizes, são mais empáticas e possuem uma felicidade mais duradoura, ou seja, aquela felicidade que todo dia eu tenho um pouquinho. Então, eu quero te perguntar hoje, como está a sua espiritualidade? Como está esse importante pilar na sua vida? Então, eu quero te dizer que é importante a gente relacionar esse pilar, sim. Eu sempre falo que o relacionamento com Deus, independente da religião, ele é um relacionamento como se fosse com um amigo. Sabe aquele amigo que você é muito próximo, que você vê todos os dias, ou que você fala todos os dias, ou com frequência? É um amigo que você tem uma relação mais próxima, certo? Sim, mas se você, ao passar do tempo, passa a não ter mais uma relação com esse amigo, ou acaba não falando mais com ele, passando muito tempo sem falar com ele, o que vai acontecer com esse relacionamento? Ele vai esfriando. O nosso relacionamento espiritual, da mesma forma, deve ser cultivado como qualquer outro relacionamento. Então, procure ter o seu momento com aquilo que você acredita, com Deus, independente da sua religião. Procure olhar para dentro e sentir essa força que vem do alto. E para terminar, eu quero deixar para você essa mensagem, que quando nós unimos as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações, nós conseguimos ser muito mais felizes. E eu termino também passando esse vídeo para você agora.
Pessoal, então, vocês viram que gracinha esse vídeo? Eu adoro assistir, inclusive já passei ele várias vezes para os meus filhos. Então, o que a gente consegue aprender com isso? Claro que você vai ter a sua interpretação, mas dentro disso tudo que nós falamos hoje, o que eu quero te dizer é que muitas vezes a gente se olha, a gente pensa, eu sou tão pequenininho, o Pipito, vocês viram, ele era o menor cachorrinho que tinha lá, mas foi aquele que realmente, com disciplina, com autodesenvolvimento, ele conseguiu vencer as suas limitações. Então é isso que verdadeiramente eu desejo pra gente, que a gente possa se desenvolver como pessoas, se desenvolver como pessoas que realmente olham para si ao invés de olhar para fora. Que a gente possa olhar para o nosso coração, que a gente possa olhar para as nossas emoções, que a gente possa olhar para o nosso corpo, para as nossas necessidades e que a gente possa tirar um tempo para se desenvolver. É muito importante que a gente tenha esse hábito, o hábito da atividade física, enfim, tudo isso que nós falamos hoje. Isso não é para mim, isso é para você, isso é para que nós possamos viver num mundo mais feliz e sermos muito mais felizes conosco mesmos. E é isso que eu desejo para vocês, uma felicidade longa, uma felicidade duradoura e principalmente uma felicidade que vem de dentro para fora. Meu nome é Cristiane Cantelli e eu queria agradecer mais uma vez a CDL e também a empresa Cavalete, que oportunizou esse espaço para a gente poder trazer o melhor conteúdo da melhor maneira possível para você. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima.